Boa noite. Boa noite, gente. Eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão dessa guerra que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Antes de mais nada, eu queria tecer um comentário assim. Guerra é uma verdadeira mazela da nossa sociedade humana, né? E antes de você fazer qualquer juízo de valor e juízo de fato sobre quem, os, os combatentes, os lados da guerra, é importante que você conheça um pouco sobre cada um. Então, por exemplo, eu gostaria de indicar a vocês a leitura para quem desconhece os iranianos, a civilização persa, cultura, indicar pessoas que leiam esse livro aqui, ó. Os Iranianos. Livro Os Iranianos. E para você conhecer um pouquinho quem são os americanos, sociedade americana, cultura americana, leiam esse livro aqui, ó. Os Americanos. Então, para você estudar uma situação dessa, tão triste, que é uma guerra que envolve dois povos, três povos, né? Porque os judeus também estão envolvidos, e alguns países do Golfo, alguns países árabes do Golfo. É muito importante você conhecer um pouco de cada cultura, cada país, porque antes de torcer ou de optar por um lado, é muito importante saber que no final das contas, à medida que a gente vai evoluindo enquanto pessoa, enquanto espécie humana, essas guerras vão contribuindo para a situação de derrocada final, né? Vamos exaurindo cada vez mais o nosso recurso natural. Nós podemos investir dinheiro, esses bilhões de dinheiro gastos de ambos os lados na proteção das florestas, na manutenção da biota, dos ecossistemas. A gente gasta recurso, energia com coisas que são deploráveis. Apesar que questão de guerra sempre é intrínseca à espécie humana, né? Desde quando o homem saiu, desde o surgimento do ser humano há 4 milhões de anos para cá, sempre houve conflito, guerra. O ser humano é um ser político, espacial, né? Territorial. Então, relações de poder sempre existiram entre a espécie humana e sempre existirão. Mas uma guerra, ou seja, várias guerras, nós tivemos várias guerras na história da humanidade, elas sempre trazem algo de negativo, muito sofrimento, muita dor humana, populações, em tese, civis inocentes que são mortos, massacrados. E a gente vai se afastando cada vez mais da essência que é perpetuação dessa espécie nesse nosso planeta. Porque bilhões e bilhões de reais gastos. E o ser humano se especializou em matar o outro, né? Uma das poucas espécies que é preparada para matar o outro mesmo. E então eu queria comentar com vocês, ler esses livros, os iranianos, os americanos. E antes de pensar em quem vai vencer, quem vai perder, quem vai ganhar, quais os benefícios, malefícios, ou entenda que não é bom para ninguém. Porque a gente tem que entender que quem está recebendo bomba na cabeça, quem está recebendo tiro, sofre. Isso acontece dos dois lados, né? Então, o sofrimento é muita dor, perda de entes queridos, né? Então, é muito importante entender isso. Agora, existem situações em que as pessoas são levadas a fazer determinadas atitudes sem
se colocar no lugar do outro, sim, entender o outro. Então a gente está falando de cultura, civilizações, relações de poder. É muito importante entender como é que caminha a situação humana, a sociedade humana. Então a gente tem que procurar ler, entender, compreender, ficar fora da caixinha, pensar fora da caixinha e analisar o que nós, enquanto seres humanos, pode contribuir para um mundo melhor. Aprender a conviver com a diferença política, cultural, respeitar todas elas e sempre partir para a questão da diplomacia e o diálogo, né? Se o ser humano abolir a diplomacia, o diálogo e não respeitar as diferenças, nós estaremos condenados. Condenado como espécie mesmo, né? É hilário, né? Se um alienígena chegasse aqui e falasse assim, mas vocês têm um planeta tão maravilhoso, a água líquida, a atmosfera respirável, essa fauna, isso é maravilhoso, e vocês se matam, vocês se degladiam, né? Mas tudo vem essa questão cultural. Tem uma série de fatores que fazem com que existam as relações de poder, essas questões todas, né? Então, mas é importante que as pessoas leiam, né? Leiam bastante, entendam bastante cada cultura, cada povo tem sua forma de agir, interagir politicamente, socialmente, né? E, obviamente, tem os vencedores, tem os perdedores. E a história humana é feita assim. Mas eu gostaria de indicar você para essas duas obras, né? Leiam Os Americanos e leiam Os Iranianos, de todo contexto. E aí você vai lendo as obras, a priori sem nenhum preconceito, você vai identificar com muita coisa da sociedade americana, vai gostar, não vai gostar, vai achar interessante, não vai achar interessante, vai passar a respeitar. A mesma coisa com os iranianos. Então é isso aí, boa noite.